Você já sentiu uma compaixão tão avassaladora por alguém que está doente, que a dor daquela pessoa parecia quase sua? Uma angústia na alma que não era apenas pena, mas um desejo profundo, quase desesperado, de ver aquela situação transformada pelo poder de Deus? Ou talvez em um momento de oração, uma fé inexplicável e repentina surgiu em seu coração. Uma certeza que não vinha da sua mente, de que Deus poderia e queria intervir naquele exato momento? Se você já experimentou algo assim, mesmo que por um breve instante, preciso que você preste muita atenção. Essas experiências não são meras coincidências emocionais. Elas podem ser os sussurros do Espírito Santo, os primeiros sinais de um chamado divino que você ainda não reconheceu. Fique comigo até o final, pois o que vou revelar pode mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo e o poder que Deus deseja manifestar através de sua vida. Muitos de nós fomos ensinados, direta ou indiretamente, a cometer um erro muito comum: acreditar que os dons de cura, os milagres e as manifestações sobrenaturais do poder de Deus foram reservados exclusivamente para os apóstolos da Bíblia ou para grandes evangelistas em palcos enormes e iluminados. Olhamos para nossas vidas, para nossas falhas e inseguranças e pensamos: quem sou eu para ter um dom tão poderoso? Eu sou uma pessoa comum, cheia de dúvidas. Esse pensamento, embora pareça humilde, pode ser uma armadilha que nos paralisa, nos impede de sermos usados por Deus e deixa pessoas sofrendo ao nosso redor. A promessa que eu te faço hoje é clara: vamos desconstruir essa mentira juntos. Ao final deste vídeo, você conhecerá 9 sinais inconfundíveis que Deus usa para despertar o dom da cura na vida de pessoas como você. E o último sinal é o mais crucial de todos, pois ele define a diferença entre ser apenas um espectador e se tornar um verdadeiro instrumento nas mãos do Criador. A palavra de Deus é a nossa base, a nossa rocha, e ela é surpreendentemente clara sobre este assunto. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo distribui dons diferentes para cada pessoa, conforme ele determina. O versículo 9 diz especificamente que a uns ele dá dons de curar. Perceba a profundidade disso. Não é uma habilidade que você desenvolve com esforço próprio. Não é um prêmio por mérito ou santidade. É um dom, um presente da graça de Deus, concedido soberanamente para a edificação da igreja e para a manifestação do seu amor no mundo. Isso significa que a responsabilidade pela origem do poder não é sua. Sua única responsabilidade é administrar bem o presente que ele pode ter confiado a você. Essa verdade precisa começar a quebrar as correntes da autocondenação e da comparação em sua mente, pois o dom nunca foi sobre você, mas sempre sobre ele. E se essa verdade ainda parece distante, ouça as próprias palavras de Jesus em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Analise com atenção a quem Jesus direciona essa promessa. Ele não diz que os sinais seguirão apenas aos apóstolos, ou aos perfeitos, ou aos líderes de ministério. Ele diz que os sinais seguirão aos que crerem. Essa é uma das declarações mais inclusivas e revolucionárias de toda a Escritura. A única condição para ser um canal do poder de cura de Deus é a fé. Isso te inclui. Isso me inclui. Isso inclui todo aquele que depositou sua confiança em Cristo. Portanto, a pergunta que ecoa através dos séculos não é "você é digno", mas simplesmente "você crê". É essa fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, que Deus está procurando para operar o impossível. Agora vamos diagnosticar o conflito que impede essa verdade de se manifestar. O primeiro sintoma paralisante que você talvez enfrente é um sentimento profundo de inadequação. Você sente o impulso do Espírito, a compaixão por alguém doente, mas imediatamente uma voz acusadora sussurra em sua mente: quem é você para orar por cura? Você se lembra do que fez ontem? Lembra da sua impaciência, das suas dúvidas, dos seus pensamentos? Essa voz te compara com um padrão de perfeição inatingível e conclui que você está desqualificado. Esse é um dos enganos mais eficazes do inimigo para neutralizar os filhos de Deus. Ele quer que você foque na sua identidade de pecador, para que você se esqueça da sua identidade de filho amado, justificado e chamado.
A verdade é que Deus nunca procurou vasos perfeitos. Ele procura vasos dispostos, pois a glória da obra sempre pertencerá a Ele, o oleiro. O segundo sintoma, intimamente ligado ao primeiro, é o medo avassalador de falhar. Você pensa, e se eu orar e nada acontecer? Que vergonha! A pessoa ficará decepcionada, minha fé será exposta como fraca. Esse medo de passar vergonha, de ter nossa reputação abalada, revela que muitas vezes estamos mais preocupados com a nossa imagem do que com a obediência a Deus e o bem-estar do próximo. É uma armadilha sutil do orgulho. Deus não te chama para ter uma taxa de sucesso de 100%. Ele te chama para obedecer ao impulso de amor e fé que Ele coloca em seu coração. O resultado pertence a Ele. Sua parte é o passo de obediência. O que está em jogo é muito maior do que o seu conforto ou sua reputação. É a chance de alguém experimentar um toque tangível do céu aqui na terra, através da sua simples, corajosa e obediente oração. E é exatamente aqui, no meio da sua dúvida e do seu medo, que a revelação de Deus quer encontrar o seu coração. Se você puder compreender isto, tudo vai mudar. O dom da cura não é um superpoder que você passa a possuir, como se fosse um super-herói da fé. Ele não é uma energia mística que emana de você ou um prêmio pela sua perfeição espiritual. A verdade bíblica, a chave que liberta, é que o dom de cura é a sua capacidade de se tornar um canal sensível e obediente à compaixão e ao poder do Espírito Santo. Pense em si mesmo não como a fonte da água, mas como o aqueduto que a transporta. O aqueduto não produz a água, mas sua função é vital para levá-la a quem tem sede. Da mesma forma, Deus não está procurando pessoas que sejam a fonte do poder. Ele está procurando canais limpos e disponíveis, através dos quais o seu poder possa fluir para curar os doentes. Essa mudança de perspectiva tira o peso esmagador da performance dos seus ombros e o coloca de volta em Deus, a quem ele pertence. O seu foco muda de "eu preciso ser bom o suficiente" para "eu preciso estar conectado o suficiente". Não se trata de acumular poder espiritual, mas de cultivar sensibilidade espiritual. É aprender a ouvir o sussurro do Espírito Santo, a sentir a sua compaixão se movendo dentro de você e a obedecer ao seu comando no momento certo. A fé que cura muitas vezes não é a sua fé geral do dia a dia, é um dom de fé específico, uma onda de confiança sobrenatural que Deus deposita em você para uma situação particular. É por isso que você pode se sentir cheio de dúvidas em uma área da vida e, de repente, diante de uma pessoa enferma, ser preenchido por uma certeza que não tem explicação lógica. Isso é o dom em operação. Portanto, o principal indicador de que Deus te chamou para este ministério não é a ausência de falhas ou uma lista de curas bem-sucedidas. O sinal mais claro e inconfundível é a presença persistente de uma fé e compaixão sobrenaturais que te impulsionam a agir. É um incômodo santo que você sente quando vê a enfermidade. É uma dor no coração que te leva a interceder, mesmo quando ninguém pediu. É a maneira como seus olhos parecem encontrar as pessoas que sofrem em uma multidão. Se a compaixão pelos doentes é uma força recorrente em sua vida, se a ideia de orar por cura te atrai e te assusta ao mesmo tempo, e se você já sentiu esses flashes de fé inexplicável, pare de desqualificar a si mesmo. Você não está imaginando coisas. Você está testemunhando a assinatura de um chamado divino em sua alma. Agora que você entende que ser um canal é o segredo, vamos mergulhar nos sinais práticos que revelam este chamado. O primeiro e mais fundamental sinal é a presença de uma compaixão extraordinária em sua vida. Não estou falando de uma simples pena ou simpatia que olha para o sofrimento e diz, coitado. Falo de uma compaixão que vem do alto, uma empatia tão profunda que a dor do outro ressoa em seu espírito e te causa uma santa urgência de agir. A Bíblia diz repetidamente que Jesus, antes de curar, era movido por íntima compaixão. Essa compaixão é um pedaço do coração de Deus batendo dentro de você. É o radar do Espírito Santo te alertando, aqui está alguém por quem o meu amor deseja fluir. A aplicação prática para você hoje é esta. Comece a prestar atenção a esses sentimentos. Não os descarte como mera emoção. Quando essa compaixão profunda surgir, pare e pergunte,
Senhor, o que tu queres que eu faça? Essa compaixão divina quase nunca age sozinha. Ela é frequentemente acompanhada pelo segundo sinal, o surgimento de uma fé inexplicável para uma situação específica. Isso não é pensamento positivo, é um flash de certeza que invade a sua alma, uma convicção que desafia a lógica e as circunstâncias. Em um momento você está cheio de incertezas e no instante seguinte, ao olhar para uma pessoa enferma, você simplesmente sabe que Deus pode e quer curá-la. Lembre-se da mulher com o fluxo de sangue, em Marcos 5. Em meio a uma multidão cercada de impossibilidades, ela foi tomada por uma fé precisa e focada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Ela não tinha uma garantia, mas recebeu um dom de fé para aquele momento. A aplicação para você é urgente. Quando essa fé surgir, não a sufoque com racionalizações. Ela é um presente de Deus, um gatilho para a ação. Obedeça a essa fé, ofereça a oração, dê o passo que essa fé está te pedindo. O terceiro sinal que você precisa identificar é um desconforto santo com a enfermidade. Enquanto muitas pessoas se resignam à doença, aceitando-a como um destino final e inevitável, algo dentro de você se rebela. Você não consegue ver o sofrimento causado por uma doença e ficar em paz. Você sente uma espécie de indignação espiritual, uma convicção de que aquilo não representa o plano perfeito de Deus, que é de vida e saúde. É o mesmo espírito que moveu o apóstolo Pedro diante do coxo na porta do templo, em Atos capítulo 3. Ele não viu apenas um pedinte, ele viu uma condição que precisava ser confrontada pelo poder do nome de Jesus. Ele não se conformou com a realidade, ele a desafiou. A aplicação prática poderosa. Pegue esse seu incômodo, essa sua inquietação, e transforme-a em combustível para a intercessão. Em vez de apenas se sentir mal, comece a usar essa energia para orar com autoridade, declarando a vida e a restauração de Deus sobre a situação. Vamos aprofundar ainda mais, pois os sinais se tornam mais específicos. O quarto sinal de que Deus te chama para ser um canal de cura é que, ocasionalmente, você recebe o que a Bíblia chama de palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Em termos simples, é quando você está orando por alguém e recebe uma impressão divina, uma informação específica sobre a condição daquela pessoa que você não teria como saber naturalmente. Pode ser um sentimento sobre a causa raiz da doença, uma imagem mental de um evento passado que gerou um trauma ou uma palavra específica que parece saltar em sua mente. Jesus operava constantemente assim, como quando ele soube que a mulher samaritana teve 5 maridos. Essa informação abriu o coração dela para a cura espiritual. A aplicação para você é: quando receber essas impressões, não as ignore, nem as declare de forma imprudente. Peça a Deus sabedoria e, com muito amor, use-as para fazer perguntas gentis que possam direcionar a oração de forma mais eficaz e poderosa. O quinto sinal não se manifesta em um evento isolado, mas em um padrão consistente em sua vida. Você se vê orando pelos enfermos com persistência. Pessoas com o chamado para curar são, em sua essência, intercessores, que carregam um fardo pelos que sofrem. Você ouve uma notícia de alguém doente no trabalho, na igreja ou na família e não se esquece disso após 5 minutos. O nome daquela pessoa continua voltando à sua mente durante o dia e você se sente compelido a apresentá-la diante de Deus repetidas vezes. Vemos essa cultura de cuidado na Bíblia, quando Paulo fala de Epafrodito, que ficou doente quase à morte, mostrando o quanto a comunidade cristã estava envolvida e orando pela saúde uns dos outros. A aplicação prática para você é: abrace esse chamado. Comece hoje a manter uma lista de oração, seja num caderno ou no celular, e seja fiel em interceder por aqueles que Deus colocou sob o seu cuidado espiritual. A fidelidade na oração particular é o campo de treinamento para a manifestação pública do poder de Deus. O sexto sinal é um dos mais encorajadores, pois Deus o usa para construir a sua fé. Olhe para trás, para a sua própria jornada. Você já orou por alguém, talvez até por si mesmo, e viu uma melhora, mesmo que pequena? Uma dor de cabeça que desapareceu, uma febre que cedeu mais rápido que o esperado, um sentimento de paz que substituiu a ansiedade.
Frequentemente, nós desprezamos esses pequenos milagres, enquanto esperamos algo espetacular. No entanto, Deus os usa como degraus de fé. Lembre-se dos 72 discípulos que Jesus enviou em Lucas 10. Eles voltaram maravilhados e cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Aquele primeiro gosto de autoridade espiritual os impulsionou para um nível mais profundo de fé. A aplicação é esta: pare de desqualificar as pequenas vitórias. Agradeça a Deus por cada uma delas. A gratidão pelas curas passadas fortalece a sua fé e te posiciona para ser um canal de milagres ainda maiores no futuro. Estamos nos aproximando do coração do chamado. O 7º sinal marca uma mudança crucial dentro de você: a passagem da simples observação para a busca ativa. Você começa a sentir um desejo genuíno e crescente de ser usado por Deus neste dom. E não é um desejo por destaque, poder ou reconhecimento humano. É uma fome santa de ver o nome de Deus glorificado, de ver as suas promessas se cumprirem e ser um agente de alívio em meio a um mundo que sofre. A palavra de Deus nos encoraja a isso em 1 Coríntios 14:1, dizendo: buscai com zelo os dons espirituais. Isso não é presunção, é obediência. Deus te convida a desejar estes presentes. A aplicação prática é um passo de fé. Se você se identifica com tudo o que falamos até aqui, transforme seu desejo passivo em uma oração ativa. Comece a pedir a Deus especificamente: Pai, eu desejo ser usado por Ti. Desperta em mim os dons que o Senhor já me deu, incluindo de cura, para a glória do Teu nome. Quando você começa a pedir, o céu começa a se mover para te treinar. E isso nos leva diretamente ao 8º sinal, uma sensibilidade aguçada aos impulsos específicos do Espírito Santo. São os cutucos divinos no seu dia a dia. Você pode estar na fila do supermercado, durante o louvor na igreja, ou conversando com um amigo e, de repente, sente uma forte impressão, uma ordem silenciosa em seu espírito. Ore por essa pessoa, agora. Muitas vezes, esse impulso parecerá ilógico, inoportuno ou até mesmo assustador. Foi exatamente o que aconteceu com Ananias em Atos 9, um discípulo comum que recebeu a ordem terrorizante de ir orar pela cura de Saulo, o maior perseguidor de cristãos. Ele hesitou, ele questionou, mas no fim, ele obedeceu. Aquela obediência mudou a história. A aplicação para você é vital. Aprenda a não racionalizar esses impulsos. Não os adie para depois. A obediência imediata, mesmo com medo, é a chave que abre a porta para o poder de Deus fluir. E agora, chegamos ao 9º e último sinal. E eu peço que você se concentre, pois este é o mais importante de todos, a âncora que firma o seu chamado e protege o seu coração. É o que garante que o dom cumpra o propósito de Deus, e não o seu. O sinal definitivo é a humildade genuína durante todo o processo. Essa humildade tem duas faces. A primeira é que, quando a cura milagrosamente acontece, a sua reação imediata e instintiva não é orgulho, mas uma profunda gratidão que te leva a dar toda a glória a Deus. A segunda face, ainda mais crucial, é que, quando a cura não se manifesta da forma como você esperava, você não entra em crise, não se sente um fracasso e não culpa a Deus. Você continua confiando na soberania e na sabedoria dele. O apóstolo Paulo, que operou curas extraordinárias, teve que deixar seu amigo Trófimo doente em Mileto. Ele era um canal e não a fonte. A aplicação final é esta: abrace sua identidade de servo. Você é o carteiro, não o autor da carta. Sua parte é entregar a mensagem com amor e obediência. O resultado sempre pertencerá a Deus. Você ouviu os 9 sinais, e enquanto eu descrevia cada um deles, eu sei que o Espírito Santo testificou a seu espírito. Você se reconheceu em vários pontos, sentiu seu coração se acelerar com a possibilidade, e a sua antiga visão de que isso era apenas para outros começou a ruir. A informação que você recebeu hoje não foi para mero conhecimento intelectual, ela foi uma convocação. E toda convocação divina exige uma decisão. Você não pode mais voltar para a sua vida de oração de antes, fingindo que não sabe, fingindo que não foi chamado.
A responsabilidade do conhecimento está sobre você agora. A pergunta que ecoa neste momento não é mais será que eu tenho dom? Mas sim, o que eu farei com o chamado que Deus está me revelando? Você pode continuar na arquibancada da fé, como um espectador, paralisado pelo medo e pela dúvida, ou pode tomar a decisão, neste exato momento, de saltar para o campo e dizer: sim, Senhor, eu aceito, eu me disponho. E este sim não pode ser apenas uma emoção passageira. Ele precisa se materializar em um passo de fé concreto, em uma atitude prática que mudará a sua rotina. O seu chamado será provado na sua obediência. Portanto, a decisão que eu te convido a tomar é esta. Na próxima vez que você sentir aquela compaixão avassaladora por alguém, o sinal número 1, e ela vier acompanhada daquela fé inexplicável, o sinal número 2, você não vai mais recuar. Você não vai mais silenciar a voz do Espírito Santo com suas desculpas. Você vai agir. Mesmo que seu coração dispare, mesmo que suas mãos suem, você vai respirar fundo e dar o passo de obediência. Você vai se aproximar da pessoa com toda a simplicidade e amor e vai dizer as palavras que abrem as janelas do céu. Eu senti no meu coração de orar por você. Você me permite? É só isso. Esse pequeno ato de coragem é a chave que destrava tudo. Eu te peço com toda a urgência do meu coração, não adie essa decisão. Não diga a si mesmo, vou começar semana que vem, ou preciso me preparar mais. O tempo é agora. O mundo geme de dor. As pessoas ao seu redor estão em leitos de enfermidade, em prisões de ansiedade, em cativeiros de sofrimento, clamando por um toque de esperança, por uma manifestação do poder de Deus. E o Pai está procurando na terra por filhos e filhas que não apenas acreditem em milagres, mas que estejam dispostos a serem os canais através dos quais eles acontecem. Não enterre o talento que o Senhor te confiou. Não permita que a insegurança sufoque o depósito do céu em sua vida. A decisão de se tornar um vaso disponível, um agente de cura e amor, é a decisão mais importante que você pode tomar depois da sua salvação. O céu está te chamando para a linha de frente. A sua resposta é para hoje. Se você sentiu um chamado de Deus em seu coração hoje e tomou a decisão de se tornar um canal disponível em suas mãos, eu quero te convidar a selar esse compromisso com um ato profético. As palavras têm poder, e a confissão da nossa fé ativa a realidade espiritual. Por isso, vá agora mesmo à seção de comentários e escreva esta frase de identidade, declarando em quem você está se tornando a partir de hoje. Digite com fé: eu sou um canal do poder de Deus. Não encare isso como um simples comentário em um vídeo, mas como o seu amém à convocação do céu, um marco zero para a nova estação que se inicia em sua vida. É a sua assinatura no contrato do seu propósito, um lembrete para você mesmo e um testemunho para todos os que lerem. Ao declarar eu sou um canal do poder de Deus, você está fazendo muito mais do que digitar uma frase. Você está alinhando a sua boca com a palavra de Deus e com a sua vontade para a sua vida. Você está conscientemente renunciando à antiga identidade de medo, dúvida e inadequação e vestindo a armadura da sua verdadeira vocação em Cristo. Cada comentário com essa frase se tornará um memorial de fé, uma fonte de encorajamento para centenas de outras pessoas que, neste momento, podem estar travando a mesma batalha que você travou. Seu ato de fé solitário se une a uma comunidade de crentes que decidiram não mais se esconder, mas se levantar e manifestar o reino de Deus aqui na terra. Você inspira outros quando você assume seu lugar no corpo de Cristo. E se esta palavra trouxe clareza, esperança e direção para a sua vida, eu peço que você demonstre isso deixando a sua curtida neste vídeo. O seu like é uma ferramenta poderosa. Ele não apenas nos abençoa, mas também sinaliza para os algoritmos que esta mensagem tem valor e precisa ser mostrada a mais pessoas. Pense que o seu simples clique pode ser o meio pelo qual alguém em outra cidade ou até em outro país que está se sentindo esquecido por Deus e inútil para o reino, encontre este vídeo e tenha o seu chamado despertado. Você se torna um parceiro no Evangelho, um semeador de esperança ao nos ajudar a espalhar esta verdade transformadora para os 4 cantos da terra. Para continuarmos juntos nessa jornada de crescimento e ativação espiritual, eu te convido de coração a se inscrever em nosso canal e a ativar o sino de todas as notificações. Vivemos num tempo de imensa distração, onde o que é urgente muitas vezes rouba o lugar do que é verdadeiramente importante. Ao se inscrever, você está tomando a decisão intencional de priorizar o seu alimento espiritual.
de se manter conectado a uma fonte de ensinamento que vai continuar a te equipar, a te desafiar e a te impulsionar para o centro da vontade de Deus. Não permita que o fogo que foi aceso em você hoje se apague por falta de combustível. Permaneça conosco, pois temos muito mais que o Senhor nos deu para compartilhar com você. Agora, quero te dar uma missão prática. Pense em uma pessoa específica que, enquanto eu descrevia os sinais, o rosto dela veio à sua mente. Alguém que você conhece, que tem um coração compassivo, que vive orando para os outros, mas que talvez duvide do próprio chamado. A sua próxima missão, o seu próximo ato de fé, é compartilhar este vídeo com essa pessoa. Seja um instrumento que Deus usará para confirmar o chamado na vida do seu irmão ou da sua irmã. Não envie apenas o link, envie com uma mensagem pessoal, dizendo algo como: eu assisti este vídeo e na hora lembrei de você e do coração que Deus te deu. Acredito que Ele tem coisas grandiosas para fazer através da sua vida. Você pode ser a resposta da oração de alguém hoje. Antes de te dar a direção final, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que chegou até o final deste vídeo e cujo coração está queimando com o teu chamado. Eu peço que o Senhor cele esta palavra no espírito de cada um. Dissipa agora todo medo, toda dúvida e toda mentira de inadequação. Libera sobre eles uma nova unção de coragem, de compaixão e de fé. Que os seus olhos espirituais se abram para enxergar as oportunidades de serem os teus canais de cura. Ativa, Pai, os dons que o Senhor já depositou neles e que o teu poder flua através da sua vida de uma forma sem precedentes, para a glória do teu nome. Amém. Sua jornada de ativação está apenas começando. Dizer sim é o primeiro passo glorioso, mas agora você precisa aprender a caminhar e a manter o seu canal desobstruído para que o rio de Deus flua sem impedimentos. Muitos se perdem nesta frase porque existem barreiras e erros sutis que a maioria dos crentes comete sem perceber e que acabam bloqueando o fluxo do poder de Deus. Não basta ter o dom, é preciso saber como cultivá-lo e proteger o vaso através do qual ele opera. É por isso que eu preparei uma mensagem que é a continuação direta e essencial dessa que você acabou de receber. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Lembre-se sempre da sua nova identidade. Você não é mais apenas um espectador. Você é um escolhido, um chamado, um filho amado e um canal do poder sobrenatural de Deus. Assuma o seu lugar, caminhe na sua vocação e seja a resposta da oração de alguém. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.